Graças a Deus, irmãos. Estava tenso ali, estou tenso. Estava pensando, poxa, não vai chegar logo, porque acho que eu vou sair. Deixar a oportunidade para a Andréia, que é mais calma, né, Andréia? Irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz para todos. É muito bom estar nesse lugar. Eu estava pensando ali, antes de vir até aqui, eu acho que se fosse alguém me dar um título, eu diria que eu sou profeta chorão. Eu choro demais, eu choro por tudo. Eu sou um pouco emotivo, mas esse choro, todas as vezes, acredite, tem a mão de Deus. Nunca é por mim mesmo, humanamente falando. A gente percebe o agir de Deus, a gente sente o trabalhar de Deus e a gente fica feliz, né? A gente reconhece quem somos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e aí quando a gente se depara diante de Deus, aí a gente se desmancha mesmo, a gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque só Ele é que pode suprir todas as nossas necessidades. Se você quiser colocar um tema aí, o que Deus colocou no meu coração é que Jesus é suficiente para mim e para você. Eu espero que Deus fale de uma forma poderosa ao seu coração, que você entenda aquilo que Ele colocou no meu coração, falou comigo de uma forma bem clara e objetiva. Eu quero aqui, antes de iniciar, reforçar a alegria no meu coração pelo Vitor que está ali, a Giovana, o Davi e o Kelvin, são amigos de muito tempo já, né? E trabalham comigo. E eu sou muito grato a Deus, porque sempre que eu solicito a presença deles comigo, eles estão aqui e é uma honra. É um privilégio muito grande e, de certa forma, uma responsabilidade muito grande da minha parte para com eles também. Amém? Queridos, mais uma coisa linda que aconteceu ontem comigo, antes que nós possamos começar aqui com a palavra. Ontem eu fui em serraria e aí do nada uma senhora chegou e me disse assim: nossa, como você é calmo, como é bom estar perto de você, sinto a presença de Deus. Eu quase desmaio, eu não conheço a mulher, e ela falou assim: você tem a presença de Deus. Eu me senti bem. Eram as 7 horas da noite e eu fui para casa tão feliz. Ela falou com essas palavras: você é leve, você tem uma leveza e isso é Deus. Eu falei: amém. Não conheço, sei nem o nome da mulher, mas ela falou isso aí. Eu falei: glória a Deus. Queridos, a vida é feita de estações. Tem momentos na vida que nós precisamos tomar atitudes, porque a vida é feita de estações. Tem momento em que nós precisamos tomar decisões, tem momento em que nós passamos por perdas, tem momentos em que nós precisamos refletir e saber qual a direção tomar, e muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, né? E o tema que Deus colocou no meu coração foi exatamente isso: eu sou suficiente para você. É engraçado que todas as vezes, e Deus já colocou algo no meu coração que está rasgando meu coração aqui, todas as vezes que eu saio da empresa, eu monto na minha amiga do dia a dia ali, a Burgman, né? Ali é a amiguinha, ali faz parte da minha vida agora, a Burgman, a bichinha anda, que é uma beleza, e ela me leva e traz para todos os lugares com a presença de Deus. E sempre que eu monto em cima dessa motinha, eu vou embora e Deus começa a falar. Eu falo: meu Deus, o Senhor só me dá mensagem agora em cima da moto. Que estranho, né, Adriana? E aí, quando eu chego em casa, eu começo a estudar. Às vezes na empresa, na hora do meu almoço. O Vitor, às vezes, ele vê ali, minha testemunha. Às vezes eu paro ali, vez ou outra, e vou estudar sobre aquilo que Deus coloca no meu coração. E, irmãos, como eu dizia para vocês, a vida é cheia de desafios. E quando nós temos desafios, nós entendemos o quão nós somos capazes de nos preencher. E é aí onde Deus entra nessa situação. Por quê? Porque nós vamos viver num mundo onde Ele tem estações. E essas estações, elas geram momentos de alegrias, momentos de perdas e momentos de desafios. Os momentos das alegrias é bom, é gostoso você viver momentos de alegrias. Mas quando vê os momentos das perdas, é difícil, e é aí que Deus quer chamar a nossa atenção hoje. Eu espero que você entenda aquilo que Deus colocou no meu coração e pediu para compartilhar com você, porque muitas das vezes a gente passa ano após ano, quando vai chegando o fim de ano, a gente diz assim: olha, o ano que vem eu vou fazer X.
O ano que vem eu não vou ser assim. O ano que vem vai ser diferente. A partir de hoje eu vou tomar uma postura, virou o ano, eu vou ser uma outra pessoa. E o ano vira, começa outro ano, e os anos vão se passando e nós continuamos os mesmos. Porque todas as vezes nós projetamos isso e não os cumprimos diante de Deus. Então eu vou ler 2 versículos bíblicos aqui para vocês, e eu vou tentar explicar para vocês aquilo que Deus falou comigo. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: e não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, é uma mensagem um tanto quanto pesada em termos, vai depender do quão o seu coração esteja aberto para ouvir aquilo que Deus tem a falar. Porque o que acontece? Se nós formos pegar todo o contexto sobre a letra mata e o Espírito vivifica, a gente vai puxar por toda aquela linhagem da lei. Então, o que a lei dizia? A lei dizia que tinha que se cumprir com todos os mandamentos e com tudo aquilo que o Senhor os colocou nela. Porém, o Senhor chega a certo ponto de chamar alguns líderes daquela época de hipócrita, né, porque eles não cumpriam com a lei, mas eles estavam sempre impondo para que o povo cumprisse com a lei. Então, não é em cima disso que nós vamos falar. Mas o que Deus quer que nós entendamos hoje é o seguinte: cuidado com a letra. Esse é o primeiro ponto. A letra mata. Né? Não é com tanto entendimento, não é com muito conhecimento, não é com bacharelado, não é com pós-graduação, não é com todo o conhecimento que eu tenho ou você tenha, que nós vamos ser capazes ou nos tornar capazes de resolver os nossos próprios problemas ou de salvar a si mesmo. O que Deus quer que nós aprendamos hoje é que nós temos toda a convicção e que nós possamos virar esse próximo ano aí, continuando com essa mesma convicção, de que o homem nasceu com essa deficiência. Nós não somos capazes de solucionar e resolver os nossos próprios problemas, porque nós temos essa lacuna já dentro de nós, aonde só pode ser preenchida pelo próprio Deus. O homem já nasceu com essa deficiência. Nós somos incapazes de nos auto-salvar-se e somos também incapazes de resolver e se completar definitivamente e dizer assim: hoje eu sou feliz porque eu sou capaz. Nós não vamos conseguir isso se não for pela suficiência e a presença de Deus nas nossas vidas. Independente de religião, independente de qualquer coisa, o ser humano ele precisa entender que nós precisamos de Deus. Não há como seguir, não há como fazer, não tem como realizar se não for na presença de Deus. Mas, irmão, eu consegui isso, consegui aquilo, tal. Conseguiu, porque Deus deu sabedoria. Deus está sempre levantando alguém para nos sustentar. Deus está sempre provendo alguma coisa nas nossas vidas, porque Ele sabe que nós não somos capazes de resolver. Quantas doenças, quantas enfermidades, quantos levantes, quantos problemas. Um dia Deus colocou no meu coração de que Ele era suficiente para mim. Mas Ele não tinha me dado uma mensagem assim. E a partir daí eu reconheci, realmente, Deus é suficiente. Porque olha onde eu estou, olha os problemas que eu tenho, olha as dificuldades que eu tenho, olha alguém, essa pessoa se levantou contra mim, olha alguém falou mal de mim. E aí eu fui vendo que eu não era suficiente, que eu não tenho suficiência, que eu não tenho sabedoria por mim mesmo para resolver esses tipos de questões. Mas eu tenho um Deus que está ao meu lado como sombra todos os dias, se levantando e me ajudando a resolver todo e qualquer problema que surgir na minha vida. E esse é o diferencial. Quando eu reconheci que Jesus é suficiente para mim, eu passei a viver melhor. Eu passei a viver mais alegre, mais feliz, mais contente, ainda que com problemas, ainda que com dificuldades, ainda que com perdas. Eu tenho entendido, mesmo em meio às perdas, Deus é suficiente para mim. Outro dia o pastor Manuel, uns 4 cultos atrás, pregou,
e fez uma pergunta, os meninos estão ali, eles vão concordar comigo. E o pastor perguntou assim, quem é que acorda de manhã e sai feliz para ir trabalhar? Eu ia responder, eu falei, eu não posso, né? Estou aqui no meio do público, é que eu não posso responder. Mas, pastor, eu vou responder. E a igreja? Eu. E eu vou dizer mais. No fim de semana eu fico ansioso para chegar segunda-feira. Para ir para o meu trabalho. Sabe por quê? Contentamento. Eu sei que quem me colocou ali, que vai fazer 18 anos agora, foi Deus. E eu tenho contentamento. Eu tenho alegria. Eu sou feliz por estar trabalhando ali. E se amanhã eu não estiver mais, vou continuar contente, feliz, porque o tempo é de Deus, as coisas são de Deus, o dono de tudo é Deus, e Ele é suficiente para mim, e ponto. Eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Perdi a minha mãe, vai fazer 8 meses. Mas é uma dor, é triste, é difícil, mas Deus, Ele veio como suficiente para mim, e Ele disse, eu sou contigo, as perdas são naturais da vida, mas eu sou contigo, e eu sou suficiente, e Ele tem me dado paz, tem me dado alegria, tem me dado contentamento, porque é Deus que nos sustenta. Igreja, passe desse ano para o próximo ano, tendo esta convicção, quem te sustenta é Deus, quem te sustentou até aqui foi Deus, e Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele disse que Ele vai continuar sustentando a sua igreja, e eu e você, nós somos igreja de Cristo, e Ele é fiel, e vai nos sustentar em nome de Jesus, até a sua vinda. Independente de problemas, independente de aflições, independente de perdas, nós vamos ter sim aflições. Ele diz que nós vamos ter aflições até que Ele volta, mas nós temos que ter bom ânimo, viver com ânimo, na certeza de que Ele é suficiente para nós. Nós não somos capazes. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, eu tive um problema sério, e eu fui lá e resolvi. Você não foi lá e resolveu. Deus usou você como vaso, Ele te direcionou, Ele te deu sabedoria, e você foi lá e resolveu. Mas foi providência divina. As coisas não acontecem por sabedoria propriamente dita nossa. Deus está sempre provendo, irmãos. Seja observador daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que você está conquistando, aquilo que você está buscando. Porque é assim, o mundo é assim, essa geração é assim. Eu busco suficiência em objetos, eu busco suficiência em carros, eu busco suficiência em casas, eu busco suficiência em bens, eu busco suficiência, você pode buscar em qualquer coisa. Não que você não possa ter 2, 3 carros, 2, 3 casas. Pelo contrário, se Deus tem isso para você, amém. Se Deus tem isso para mim, amém. Mas saiba que você pode ter tudo isso, e se não tiver Deus, você não vai ter contentamento, você não vai ter paz, porque só Deus é suficiente para a minha e para a sua vida. A casa não é suficiente para você, os carros não são suficientes para você, mulher, esposa, filho, não são suficientes, mas Deus é suficiente para mim e para você hoje. Cuidado, para você não estar buscando contentamento nas coisas. Cuidado para você não estar buscando felicidade nas coisas, porque não vamos achar. Deus é suficiente para nós. A nossa insuficiência diante de Deus e da vida, nós não podemos salvar a si mesmo. Nós não podemos resolver os nossos problemas por méritos próprios. É Deus que vai lá e resolve. Quando nós reconhecemos que somos incapazes, aí nós percebemos o quão Deus é grandioso nas nossas vidas, e o quão Ele é fiel para conosco, e aí a gente se achega mais a Ele. A suficiência de Deus em Cristo. 2 Coríntios 12, 9, você lembra da história de Paulo? Paulo começa a ter um monte de problema, aí Paulo percebe que ele está com o espinho na carne, e a suficiência de Deus, ela chega aí. Sabe quando ela chega em nós, irmãos? Quando nós temos problemas, que nós temos convicção,
eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não há saída, não há solução. Aí, quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente realmente incapaz, porque infelizmente nós seres humanos temos a tendência de achar que somos capazes de fazer alguma coisa por si próprio, e não somos. Mas quando nós entendemos a suficiência de Deus, o poderio de Deus, aí nós conseguimos entender que não somos capazes. Foi o que Paulo disse. Senhor, eu estou com espinho na carne. Paulo começa a orar, Deus começa a reclamar, e Deus responde para ele o quê? A minha graça te basta. E é aí onde a gente percebe que só Deus é suficiente para nós. Muitas das vezes você pode estar passando por problemas difíceis, por perdas, pode estar aflito por alguma situação. Deus está te respondendo hoje do seguinte: a minha graça te basta. O que você precisa é do meu poder se aperfeiçoando em você. Você só precisa da minha graça. Você precisa entender que eu sou suficiente para você. Independente de qualquer coisa, seja qual for o teu momento, seja qual for a tua solução, seja qual for a tua necessidade, eu sou suficiente para você. Aí Paulo vem pedindo para ele tirar esse espinho da carne, e ele responde: eu sou suficiente para você, porque a minha graça te basta. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: a minha graça te basta. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou aquele que supre toda e qualquer necessidade que você possa vir ter. Você consegue suprir as suas necessidades por si próprio? Você consegue se curar? Mas Deus pode curar. Você pode evitar uma perda? A Adriana, como bênção sempre, né? Ela falou que Deus já tinha preparado ela, né, Adriana? E Deus prepara. Da maneira dele. Manda um consolo, alguém vem te dar um abraço, manda uma palavra, tem sempre alguém abraçando. Isso é Deus, isso é providência divina, isso é suficiência de Deus. Como que você perde alguém, ente querido, e você mesmo assim não perde a sua paz? A carne, ela chora sim. As perdas que nós temos faz com que a nossa carne sinta sim, mas quem tem Deus por suficiente, a sua alma não se entristece, o seu espírito não se entristece, porque Deus diz que aquele que está nele, ainda assim, a própria tristeza salta-se de alegria, porque Deus é suficiente, igreja. Mesmo diante das perdas da vida, Deus é suficiente a ponto de fazer com que a nossa tristeza salte-se de alegria diante da presença dEle. Precisamos reconhecer essa suficiência de Deus em nós. Precisamos reconhecer que nada nós podemos fazer sem Deus. Se você abrir lá em João capítulo 15, versículo 5, se eu não me engano, eu acho que eu anotei em algum lugar aqui, diz exatamente isso. Eu não consigo, vocês pastores aí, traz um monte de rascunho e vai, eu me perco logo todo, porque Deus fala, o Espírito Santo revela, e a gente faz aquilo que Deus manda, e a gente sai daquilo, e isso é melhor ainda, né, Adriana? E glória a Deus por isso. Então ele diz assim: eu sou a árvore, e vós os ramos, aquele que permanecer em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Perceba a suficiência de Deus. Eu sou a árvore e vocês os ramos. Se você permanece em mim, você vai dar fruto. Se você não está arraigado em mim, se você não está ligado a mim, se eu não estou em você, se você não está em mim, você não vai dar fruto, você não vai a lugar nenhum, você não vai resolver os seus problemas, você não vai ser capaz, porque sem mim o homem não pode nada fazer. Entende, igreja? Não há o que se faça, não há o que se possa fazer sem a presença de Deus, porque Ele é o único suficiente para salvar a minha e a sua vida e resolver todo e qualquer problema que nós venhamos ter até que Ele venha. Mas por que eu vou buscar contentamento em outras coisas? Igreja, quando você entende, quando você aceita Deus como suficiente para a sua vida, você passa a ser contente. Você se contenta. A Bárbara, outro dia, há 2 domingos atrás, a Bárbara falou assim, que orava a Deus e ganhava um salário absurdo. Absurdo, né, Bárbara? Ganhava um salário bom. Mas não estava contente. Você percebe que só Deus traz contentamento. Só Deus traz uma paz de espírito que esse mundo não dá. A paz e as coisas que esse mundo dá é passageiro.
A própria paz, a Bíblia diz que a paz desse mundo passa, mas a paz que Deus nos dá, ela é eterna. Aí a Bárbara orou a Deus que aquele trabalho não estava bom, mas ela estava ganhando bem, e aí Deus foi lá e tirou ela daquele trabalho e colocou num trabalho, Eliana, ganhando, acho que a metade, não sei, mas bem menos que o que ela ganhava. Está feliz? Você percebe, igreja, você tem essa percepção? Como é o trabalhar de Deus? Após Bárbara, Deus diz assim, administra bem o pouco. Seja contente com o pouco. Seja alegre, feliz com o pouco. Glorifique o meu nome com o pouco. Me exalte com o pouco. Porque o pouco que tens foi eu que te dei. E se administrar bem o pouco, se glorificar em mim com o pouco, se contentar em mim com o pouco, esse contentamento não significa que você não deva buscar mais. Esse contentamento significa que você tem que olhar para Deus e dizer assim, foi Ele que deu. E se foi Ele que deu, é bom. Porque tudo que Deus dá é bom. Então contenta-te com pouco. Glorifica a Deus com pouco. E eu vos colocarei no muito. Os humilhados serão exaltados. É assim que a palavra de Deus diz. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido, volte atrás e vá servir. Deus é suficiente, igreja. Não saia essa manhã daqui sem esse entendimento. Deus veio te dizer essa manhã exatamente isso. Eu sou, eu era e eu serei até a volta suficiente para você. Para por aqui. Para de buscar recursos para ter alegria. Para de buscar carros, casa, bens, isso, aquilo, outro, para poder ser contente, ser feliz. Eu sou a tua felicidade. Eu sou o teu salvador. Eu sou a tua razão. Não tem outra razão. A Bíblia diz que mulher apaixonada é loucura. Né, Adriano? Cuidado. Então, muitas das vezes, a gente se comporta como uma mulher apaixonada. Correndo, desesperado, desenfreado, atrás de bens. Você pode ter todos os bens do mundo. Desde que, em meio a essa situação, você entenda, com ou sem bens, Deus é suficiente. Com ou sem bens, Deus é a minha suficiência, a minha felicidade, o meu contentamento, a minha alegria não depende de bens. A minha alegria, a minha felicidade, o meu contentamento não depende de nada, senão exclusivamente da presença do meu Salvador ao meu lado. É isso que Deus tem para você essa manhã. E nós já vamos finalizar. Aquilo que Deus coloca é assim, Adriana, uma bênção. Não tem negócio de se esticar muito. E a Andréa vai fazer seu almoço assim feliz. Chegar cedo em casa. É 11h27. Deus diz ainda assim, lá em Isaías 40:31. Diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, quem tem Deus como suficiente, tudo pode virar ao contrário. Mas você está feliz, você está contente. Irmão, aconteceu, estou feliz, Deus está no controle. Igreja, você acredita? Deus não perde o controle de nada, não. Deus não perde o controle de nada. Tudo está sob o controle de Deus. Vocês acham que eu não tenho problemas? Quer dividir comigo, pastor? Um pouco dos meus? Se vocês soubessem o quantos problemas que eu tenho, mas vocês me veem aí chorando pelos cantos? Como eu disse no começo. Eu sou meio melancólico, às vezes eu choro. Mas eu choro na presença de Deus. Eu choro porque Deus está falando alguma coisa. Eu choro porque Deus está revelando alguma coisa. Eu choro porque Deus está sempre dizendo, filho, tu é fraco, mas eu sou tua força. Filho, tu não consegue, mas eu sou suficiente para ti. Filho, esse não é o caminho, mas eu te guio. Filho, cuidado, mas eu estou como sombra ao teu lado em todo momento. Eu estou, o salmista diz que o Senhor está ao nosso lado como sombra em todo tempo. E se as coisas não têm acontecido diferente, é porque Deus está como sombra ao meu lado todos os dias. E não é diferente com você. Creia no Senhor. A palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais é Ele que fará. Deus tem muito para fazer na minha e na sua vida. Não se prenda nas perdas, não se prenda nas aflições, se concentre naquilo que Deus tem para você.
Deus tem o melhor para você. Deus é suficiente para mim e para você. Entenda essa palavra, coloca no teu coração, ata como um anel no teu dedo, no teu pescoço, e coloca isso como uma regra de vida, para que você possa viver contentamente, porque Deus é suficiente para você. As lutas virão, mas nós não vamos se cansar diante dela. Nós não vamos se abater diante delas, porque Deus é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Ninguém pode tirar, porque Deus é a nossa fortaleza. Eu espero que você tenha entendido. Eu não vou me estender. Deus disse assim, ó, vai lá e diz à tua igreja que eu sou suficiente. Deus mandou dizer para você hoje, eu sou suficiente. Não saia daqui hoje procurando outros meios para que você seja feliz. Não saia daqui hoje procurando outras fontes para que você seja realmente feliz e se torne alguém contente. O contentamento está em Deus. O realizar, o efetuar, está em Deus. Fora dele não tem como. Mas com ele, todas as coisas nós podemos. Nele. Então nós só podemos por quê? Lá não está escrito, todas as coisas eu consigo fazer com o meu braço forte, porque eu sou capaz. Pelo contrário, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então se eu posso, é porque tem alguém que está me dando sabedoria, tem alguém que está me fortalecendo, tem alguém que está me direcionando, tem alguém que está com seu braço forte me sustentando. E esse alguém é suficiente para mim e para você. Esse alguém chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Davi, podemos cantar A Minha Vida é do Mestre? Amém. Venham para cá, pessoal do louvor. Enquanto isso eu vou fazer uma oração. Coloque-se de pé. A minha vida está na mão dele. A minha vida é do Mestre. Eu fiquei pensando esses dias, e eu lembrando da Patrícia, né? Porque a minha irmã, é luta, né? A gente tem alguém, né? Que está com a saúde não legal, que é a causa da minha sobrinha, e nós temos orado. E eu tenho dito, o Cauã às vezes ora comigo, e a gente fica lá, e Deus tem colocado que ele é suficiente. Outro dia eu falei para a Patrícia, eu orei, e Deus falava comigo, ela vai ser curada. Porque Deus é suficiente. Eu conversei com ela. Creia, minha irmã, creia porque Deus é suficiente. E olha, para nós encerrarmos aqui e orarmos, entenda uma coisa, o agir e o efetuar é de Deus. Vai ter situações que nós vamos orar, e nós vamos ter certeza que Deus é suficiente, mas Ele não vai fazer, Ele continua sendo Deus, porque a vontade é dEle, né? Quem age e faz é Deus. Então muitas das coisas nós vamos desejar e não vamos ter, mas nós temos a presença dele, que é suficiente para nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Se você entendeu assim essa palavra, Deus ele deixou claro para você que ele é suficiente. E você quiser receber uma oração, dizendo assim, olha, irmão, dizendo para a igreja, dizendo para o próprio Deus, eu sei que eu não sou suficiente. Eu sou pequeno, sou falho. Mas hoje, nessa manhã, eu entendi que Deus é suficiente para mim. Eu quero receber essa oração. Aí nós vamos orar por você. E Deus vai entrar com providência na sua vida, te fortalecendo e testificando mais ainda no seu coração que Ele, a partir de hoje, vai ser suficiente para você. Se você está nessa condição e quiser levantar sua mão, aí mesmo, nós vamos orar por você e nós vamos pedir para que Deus seja suficiente na sua vida. Se você não entendeu assim ainda, o mais está nas mãos do Senhor. E coloque depois dessa oração, esse louvor no seu coração. A minha vida é do Mestre. Eu espero que a sua vida também esteja nas mãos do Mestre. Amém? Obrigado, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer. É uma manhã maravilhosa. Deus, o Senhor nos trouxe aqui exatamente para nos dizer isso. Que o Senhor é suficiente para nós. Que o Senhor é suficiente para esta igreja. Que o Senhor é suficiente para a minha vida. O Senhor é suficiente para a minha casa. Deus, nada me deixarás faltar. Tudo aquilo que me for necessário, Deus, para te glorificar e te exaltar. Para que eu possa me permanecer diante de ti, contente, feliz, sabendo que o agir é do Senhor, que quem está realizando é o Senhor. Eu quero te glorificar e dizer obrigado, porque é isso que eu quero do Senhor, é isso que eu espero do Senhor, e é isso que eu vou buscar no Senhor, mais e mais a tua presença, porque ela me basta. O Senhor é suficiente para a minha vida, por isso eu quero te louvar e te agradecer, e pedir, faça com que isso também aconteça com cada coração que aqui está.
independente de qualquer coisa, Deus, que todos nós que estamos aqui, que o Senhor trouxe, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, pelos canais oficiais da igreja, que eles entendam assim também, que o Senhor é suficiente e não há nada, ninguém, recursos, doenças, perdas, nada pode nos tirar da tua presença, porque o Senhor é suficiente para nós. Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, amém e amém.